tudo bem? Estamos de volta com mais um vídeo para a TV CRES, né? Uma videoaula sobre resoluções do conjunto Cefez CRES, né? Eu acredito que quem já tem assistido às aulas anteriores já me conhece, né? Eu sou Micarla, agente fiscal do CRES. E a gente hoje vai tratar um pouco sobre lacração de material técnico e técnico sigiloso do serviço social, tá? Então, a resolução de hoje é a resolução Cefez, né? Número 556 de 2009. E ela é de 15 de setembro de 2009, né? A data exata da sua publicação. E ela trata sobre justamente o que eu falei, só que procedimentos para efeito da lacração do material técnico e material técnico sigiloso do serviço social, que é um tipo de procedimento, né, que os CREs realizam. Quem já passou por esse processo já tem uma ideia de como é que funciona, mas para quem ainda não conhece, né, a gente vai tratar um pouquinho hoje. Essa resolução, a resolução, como vocês podem ver, é um pouquinho antiga, né? Assim como as outras resoluções que a gente tratou, foram demandas que chegaram ao conjunto Cefez CRES, que foram discutidas. Depois de muita discussão e estudo, a resolução foi aprovada, né, no encontro nacional, passando a valer, vigorar para todo o Brasil, tá? Então, da mesma forma de antes, né, eu vou escolher alguns artigos, tá? E a gente vai fazer a leitura e fazer a discussão, tá bom? Então, o artigo 1º ele diz o seguinte: a lacração do material técnico, bem como de caráter técnico sigiloso do serviço social, será efetivada por meio das normas e procedimentos estabelecidos pela presente resolução. Então, é essa resolução que traz as orientações para que os CREs procedam o procedimento da lacração do material ou o assistente social, caso necessário, tá? Que a gente vai falar um pouquinho mais na frente no decorrer da resolução, tá? O artigo 2º, ele diz: entende-se por material técnico sigiloso toda documentação produzida que, pela natureza de seu conteúdo, deva ser de conhecimento restrito e, portanto, requeram medidas especiais de salvaguarda para sua custódia e divulgação. Então, aqui ele trata do que é o material técnico sigiloso. É aquele que tem dados, né, específicos dos usuários, que esses dados não podem ser revelados para qualquer pessoa, né, porque esse usuário ele tem direito ao sigilo das suas informações, né? Isso é um direito de qualquer pessoa, né? E o nosso próprio Código de Ética também fala do sigilo profissional, né? Então, essa resolução ela também ajuda nesse processo que o Código de Ética trata, né? Sobre a questão da guarda do sigilo, que a guarda do sigilo é uma regra, ela não é uma exceção, ela é uma regra. O sigilo tem que ser guardado desde que ela não fira, vai ocorrer um evento maior, que aí você tem a condição de intervir, mas se não for isso, o sigilo tem que ser guardado, né? Então, esse artigo ele diz o seguinte: o que é que diz o parágrafo único, que ele complementa o artigo 2º, tá? O material técnico sigiloso caracteriza-se por conter informações sigilosas, cuja divulgação comprometa a imagem, a dignidade, a segurança, a proteção de interesses econômicos, sociais, de saúde, de trabalho, de intimidade e outros das pessoas envolvidas, cujas informações respectivas estejam contidas em relatórios de atendimentos, entrevistas, estudos sociais e pareceres que possam também colocar os usuários em situação de risco ou provocar outros danos, tá? Então, aqui ele dá exemplos de tipos de documentos que trazem informações sigilosas, né? Então, é uma resolução que é importante também o seu conhecimento, justamente por ela trazer essas definições, essas orientações, e nós percebemos que boa parte da categoria tem dúvida ainda, né, sobre esses documentos. Então, se eu faço um documento que eu sei de uma informação daquele usuário que não tem nada a ver, digamos assim, com
a garantia do direito dele naquela instituição, por exemplo, um acesso a uma consulta, e eu sei de outra informação que não tem nada a ver com relação a ele ter acesso a uma consulta naquele posto de saúde. Então, para que eu vou revelar essa informação num documento que outras pessoas vão acessar? Não tem necessidade, né? Então, eu posso, se for necessário, redigir registrar essa informação, mas de uma forma que apenas eu ou o serviço social saiba, né? Que outras pessoas não precisam saber, porque não tem a ver com o acesso ao direito naquele local que ele está solicitando o seu serviço, seja de saúde ou qualquer outra área de atuação, tá? Então, essa resolução, ela traz essas orientações, né, para o profissional saber qual é o tipo de documento que eu estou produzindo, o que eu vou colocar nessas informações e futuramente a questão da lacração que a gente vai tratar já já, tá? Então aqui esse parágrafo único ele traz exemplos, né? Como a gente citou, é sempre importante relembrar entrevistas, estudos sociais, pareceres, relatórios de atendimentos, tá? Então ver que informações são essas que vocês estão colocando nesses documentos que vocês estão produzindo, tá? O artigo 3º, o assistente social ou assistente social, né, garantirá o caráter confidencial das informações que vier a receber em razão de seu trabalho, né? Então aqui reforça mais uma vez o que eu falei, o que está no Código de Ética, né? De que o sigilo das informações daquele usuário é um direito dele e um dever do assistente social manter esse sigilo, né, guardado. Não, se é algo que não tem a ver com a informação, por exemplo, informação social que vai ajudar ele conseguir uma cesta básica, um serviço, tudo bem, porque é uma informação necessária para aquela situação e que vai ajudar esse usuário, né? Mas se não for uma informação pessoal da vida da pessoa, não deve estar constando nesses documentos que é de acesso a outras categorias, outros profissionais, tá? Então, continuando, né? O assistente social garantirá o caráter confidencial das informações que vier a receber em razão do seu trabalho, indicando nos documentos sigilosos respectivos a menção. Aí tem entre aspas, né, sigiloso. Então é importante que vocês coloquem, né, façam destaque nesse documento. Vocês já podem até fazer no Word mesmo, já deixar quando vocês estiverem fazendo os documentos no computador, já colocar lá uma marca d'água, sigiloso, que quando imprimir saia, né, ou então colocar numa pasta, tem que separar, né, deixar especificado que só vocês vão ter acesso, a equipe do serviço social, você profissional, né, para que outras pessoas não tenham acesso a esse documento, tá? Então, só reforçando mais uma vez, né? Eu faço um documento, né? Um relatório com parecer e vou encaminhar para outra instituição. Então, lá deve conter as ações que foram realizadas, né? Os acompanhamentos, o que foi realizado e as principais informações referentes, né, ao direito, à condição socioeconômica daquela pessoa. Se for alguma outra informação que não tem necessidade de estar ali, eu não preciso colocar lá, né? Eu tenho que garantir esse sigilo dessa informação daquele usuário, né? Colocar só o que for referente àquela situação, a que vai ajudar a garantir o direito daquela pessoa, né? E resguardar essas outras informações. Lembrando que esse documento que você faz é um documento público, no sentido de que outra pessoa vai acessar. Quem são geralmente essas pessoas? O usuário, a parte envolvida, às vezes um advogado, dependendo da situação, né? Então, essas pessoas que têm ligação diretamente com os casos, eles geralmente acessam esses documentos. Tem um juiz também que vai acessar, né? Então, é preciso ter cuidado com essas informações, até porque se o usuário que teve acesso àquele documento achar que o assistente social agiu de forma preconceituosa na forma que ele escreveu, né, que fez seu documento, seu parecer, esse usuário ele pode procurar o conselho e fazer uma denúncia ética contra esse assistente social se ele achou que esse assistente social de alguma forma, né, tratou ele mal, violou, falou alguma coisa que não é verdade ou acusou de alguma forma. Ele pode procurar o conselho e fazer uma denúncia ética contra esse assistente social, que aí a comissão de ética vai analisar e verificar se realmente
aquilo ali, aquela situação se constitui como uma violação do código de ética, né? Mas essa pessoa, ela pode simplesmente ir fazer, né? Ela não é, nada impede dela fazer, tá? Então, por isso que tem que ter cuidado com esses documentos que a gente faz. A gente não pode fazer de qualquer forma, né? A gente tem que se respaldar naquilo que a gente faz. Então, é importante também, se possível, utilizar algum texto, algum documento, alguma legislação que respalde o seu pensamento, a sua argumentação, né? Naquele caso, naquela situação, tá? Então, vamos voltar para o assunto aqui dos documentos, tá? Então, lemos o artigo 3º, vamos para o 4º. O 4º diz o seguinte: entende-se por material técnico, a gente estava falando do sigiloso, agora é só o material técnico, o conjunto de instrumentos produzidos para o exercício profissional nos espaços socioocupacionais de caráter não sigiloso, que viabiliza a continuidade do serviço social e a defesa dos interesses dos usuários, como relatórios de gestão, relatórios técnicos, pesquisas, projetos, planos, programas sociais, fichas cadastrais, roteiros de entrevistas, estudos sociais e outros procedimentos operativos, né? Então, são documentos que têm informações que podem ser acessadas por outras pessoas, né? Aqui entra a questão de estudos sociais, mas é importante também lembrar do que a gente estava falando anteriormente em relação aos dados, o que contém nesses dados, né? Então, esses são os documentos que são considerados como os não sigilosos, né? Que não têm informações sigilosas que não podem ser acessadas por outras pessoas. É lógico que esses documentos também não vão ser acessados por toda a equipe do serviço social, não. Do hospital, por exemplo, vai ler. Primeiro, nem todo mundo vai ter tempo para ler, né? Infelizmente. Mas esses documentos geralmente vão para a gestão, vai para um setor específico, né? Então, outra categoria vai acessar, mas geralmente é um setor específico que acessa esses documentos, administrativo, né, e tudo mais, tá? Parágrafo único do artigo 4º. Em caso de demissão ou exoneração, o assistente social deverá repassar todo o material técnico, sigiloso ou não, ao assistente social que vier substituí-lo, tá? Então, um documento que você produz que é referente a usuários, né, casos acompanhados, é da instituição e daquele usuário, tá? Quando você sai da instituição por algum motivo, né, seu dever repassar toda essa documentação, a sua prática profissional, né, geralmente como é que ocorria, passar as informações principais para o seu colega que vai assumir o seu caso. É lógico que tem algumas situações que o profissional viajou para outro lugar e tal, não dá para fazer, mas geralmente, se possível, né, faz esse repasse, repassa essas informações para o colega, a colega que vai assumir seu local, né, o lugar de trabalho, passa para ele esses documentos, as informações, seja no computador, aonde for, para que ele tenha ciência dessas informações antes de entrar. Porque às vezes o profissional entra, não conheceu o colega anterior, não sabia como é que funcionava, não sabe onde é que estão determinados documentos, então tem uma dificuldade maior no seu trabalho por causa disso, né? Então, se possível, né, obrigatoriamente faz esse repasse de informações para o colega, tá? Artigo 5º. Na impossibilidade de fazê-lo, ou seja, de repassar esses materiais para o colega, o material deverá ser lacrado na presença de um representante ou fiscal do CRES para somente vir a ser utilizado pelo assistente social substituto quando será rompido o lacre, também na presença de um representante do CRES. O que é que isso quer dizer? Digamos que na instituição só tem um assistente social e esse assistente social saiu daquela instituição, passou um concurso e foi embora, tá? Um exemplo. O que esse assistente social ele deve fazer antes de sair totalmente dessa instituição, se possível, né? Isso aqui a gente pede que seja uma obrigatoriedade, mas lógico que tem as exceções por determinados motivos. Mas o que a gente orienta? Que se esse profissional ele não tem
a instituição não deu nenhum retorno para ele em relação se vai ter outro profissional que vai assumir o serviço social, então o serviço social vai ficar fechado por determinado período enquanto outro assistente social não for contratado. Qual é a orientação? Justamente o que tem dizendo aqui. Esse assistente social, antes de sair definitivamente da instituição, deve procurar o CREAS, seja por e-mail, telefone, pessoalmente. Agora não, por causa da pandemia, a gente ainda não está atendendo presencialmente agora em novembro, né? Eu estou fazendo vídeo em novembro. Mas ele procura o conselho, informa essa informação que a gente vai deslocar, seja um agente fiscal, seja um representante do conselho, se possível, né, dentro das condições desse período de tempo, vai esse representante do CREAS fazer essa lacração desse material, principalmente os técnicos sigiloso, né, que não pode ficar aberto e qualquer pessoa acessar, a lacração desse material até que o outro assistente social venha assumir, né? Então, se realmente você vai sair hoje, mas sabe que amanhã vai ter outro assistente social, não precisa. Você só vai repassar para o colega essas informações, esses dados. Agora, se você vai sair da instituição, a instituição vai ficar, o serviço social vai ficar fechado, você não tem previsão, é importante que seja feita essa lacração para garantir que esses dados não vão ser acessados por qualquer pessoa na instituição, tá? Parágrafo único. No caso da impossibilidade do comparecimento de um fiscal ou representante do CREAS, o material será deslacrado pelo assistente social que vier a assumir o setor de serviço social, que remeterá logo em seguida relatório circunstanciado do ato do rompimento do lacre, declarando que passará a se responsabilizar pela guarda e sigilo do material. Então, se esse novo assistente social da instituição assumir e não comunicar o conselho, ou o conselho não puder ir, esse assistente social ele pode abrir o material que estava lacrado, mas fazer um termozinho dizendo que a partir daquele momento ele que vai ser o assistente social daquele setor e vai ficar responsável por toda essa documentação e enviar para o conselho. Então essa resolução é importante que todos os assistentes sociais conheçam, justamente por isso, porque são orientações primordiais também visando a garantia de direitos do usuário, né? E também a responsabilidade técnica, ético-política, né, do assistente social em relação a essa documentação que é produzida, tá? Artigo 6º. Em caso de extinção do serviço social da instituição, o material técnico sigiloso poderá ser incinerado pelo profissional responsável por este serviço até aquela data, que também procederá à imediata comunicação por escrito ao CREAS, tá? Então, aqui é em caso de fechamento total da instituição, então não vai ser mais utilizado aqueles documentos que foram produzidos pelo Serviço Social e pela instituição. Lembrando que essa resolução foi feita em 2009, né? A gente já está em 2020, tem alguns novos protocolos em relação ao meio ambiente, então é importante que, se isso acontecer, procure a instituição, a direção, como é que ela vai proceder para acabar, né, com todos esses documentos produzidos pela instituição, porque aqui a gente está falando da extinção da instituição, não é do serviço social somente, tá? Mas se for também do serviço social e se de jeito nenhum for ter, a mesma orientação procede, né? Então procura essas orientações, eu procuro o conselho também. O Cefes não tem termos de resolução sobre isso, mas tem algumas orientações em relação aos materiais, né? Se vocês tiverem dúvidas, também procura no site do Cefes, né? E a gente também tem que pensar na parte do descarte correto, né, desses materiais em relação ao meio ambiente, tá? Artigo 7º. O ato de lacração do material técnico será anotado em termo próprio, constante de 3 vias, que deverão ser assinadas pelo assistente social, agente fiscal ou representante do CREAS, obrigatoriamente, e testemunha se houver, tá? Então, quando a gente vai fazer o processo da lacração, por exemplo, eu, agente fiscal, eu levo 3 vias de um documentozinho que a gente tem, um protocolo, né, onde tem as informações principais da instituição, quais são os documentos que estão sendo guardados, né?
E aí esses documentos eles são assinados, né, pelas pessoas presentes, principalmente o agente fiscal, o representante da instituição e o assistente social que está fazendo o pedido da lacração, tá? A gente faz esse processo, faz todo um processo de lacração. E aí essas 3 vias, que é o que o próximo parágrafo vai dizer, são 3 vias, porque são 3, cada via vai ficar com uma pessoa envolvida nessa situação. Quais são, né? Quais são? A primeira via ficará em poder do representante do agente fiscal, ou agente fiscal, né, no caso no CRES, para ser anexada ao prontuário do CRES, ou em arquivo próprio, né, a gente guarda lá no CRES para ficar registrado. A segunda via será colocada no pacote, dentro do pacote, porque quando o assistente social, o novo assistente social, por exemplo, for abrir aquele pacote, se ele estiver sozinho, ele vai ver que houve uma lacração e que foi o CRES que fez esse processo da lacração, né, junto com o assistente social anterior. E a terceira via será entregue à instituição para também ter o registro de que o material do serviço social foi lacrado, certo? Então, são realmente informações importantes que o assistente social precisa saber também, porque se surgir uma situação dessa no seu local de trabalho, né, ele pode dar um encaminhamento, é só entrar em contato com o conselho que a gente faz a orientação, tá? Artigo 8º. O material técnico deverá ser embrulhado com papel resistente e lacrado com fita crepe ou fita gomada, sobre a qual deverão assinar todos os presentes mencionados nos artigos 5º e 7º da presente resolução, de forma a garantir a sua inviolabilidade. Então aqui, né, essa resolução, ela já orienta que a gente deve fazer toda a lacração do material, se possível do material mais resistente possível, né? Às vezes utiliza um envelope mesmo, maior, caixas, e aí a gente faz a lacração com fita e assina em cima dessas fitas, porque se alguém abrir, a gente vai ver que houve a violação porque estava rasgado a fita com a assinatura, né? Então essa assinatura vai estar rasgada junto com a fita. Então é possível saber se houve a violação daquela pasta, daquele material, tá? E o artigo 9º diz o seguinte: o ato de deslacração do material técnico pelo CRES será efetuado conforme os mesmos procedimentos estabelecidos no artigo 7º e parágrafo único da presente resolução, em 3 vias, sendo que a primeira ficará em poder do agente fiscal ou representante para ser anexado ao prontuário do CRES, ou em arquivo próprio. A segunda será dirigida à instituição e a terceira ao assistente social responsável, tá? Então aqui já entra na parte de deslacração. Então digamos que o material está lacrado lá na instituição, o assistente social chamou o conselho, né? A gente vai lá, faz a deslacração e também tem 3 termos que a gente... É o mesmo termo, né? Só que são 3 vias que a gente preenche e uma via fica com cada pessoa participante desse processo. Então a deslacração tem esse mesmo procedimento que a lacração que a gente já falou no início, tá? Então são 3 vias, cada via falando da deslacração, qual foi o material que foi aberto, né? E cada via vai ficar responsável, uma para o agente fiscal, uma para a instituição e uma para o assistente social que está lá no momento da deslacração, tá? Então, essa resolução ela não é tão grande, mas traz informações importantes, né? Como vocês puderam ver, eu oriento a leitura dela, né? Com cuidado. Para aprofundar esse material também, eu oriento fazer uma leitura sobre o capítulo sobre o sigilo, né? Do Código de Ética. E também o Código de Ética Comentado, que é um livro, né, específico que nessa parte dos artigos mesmo do Código de Ética, é a assessora jurídica do Cefes, Silvia Terra, que faz esse processo de orientação. Então, lá traz uma orientação sobre a questão do sigilo, né, como é que deve ser mantido, por que deve ser mantido. Ela faz todo um processo de justificativa também na própria Constituição Federal como um direito. E aí traz toda uma orientação que vai aprofundar esse conhecimento de vocês. Além disso, o Cefes, né, tem vários seminários online que foram gravados, estão disponíveis no site do Cefes, no caso no canal do YouTube, né, corrigindo, o canal do YouTube do Cefes, tá? Tem vários seminários e um deles é sobre sigilo,
Eu não tô lembrando agora o ano, mas foi 2017, 2016, entre 2016 e 2018 no máximo. Houve um seminário nacional de sigilo profissional e esse seminário foi muito importante, né? E traz várias apresentações, né, de professores e professores sobre a questão do sigilo e outras implicações, né, do trabalho cotidiano do assistente social. Então, oriento vocês também darem uma olhada nesses vídeos, né, que tem informações importantes sobre o processo do sigilo profissional, tá? E obrigada mais uma vez, né? Em breve nós voltamos com mais um vídeo, uma videoaula, né, com resoluções do conjunto Cefez-CREAS, que estão todas disponíveis no nosso site, no site do Cefez, tá? Um abraço, até mais.